Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Obrigada por estarmos reunidos aqui. Obrigada porque estamos encerrando nosso primeiro material. Obrigada pelo que temos aprendido até agora. Te peço, Espírito Santo, que venha nos dando entendimento, discernimento, que os nossos corações sejam terra férteis, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, capítulo 13, o discípulo. O discípulo. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa foi a última ordem que Jesus deu antes de subir aos céus. Ide e fazei discípulos. A palavra discípulo, ela era usada por Jesus para se referir àqueles que estavam compromissados com ele e seus ensinamentos. Então, a gente vê a palavra crente no Novo Testamento 12 vezes. A palavra cristão, 10. Já a palavra discípulo está 234 vezes. A palavra discípulo era muito utilizada. E o que é o discipulado? O discipulado é uma relação pessoal onde um discípulo mais maduro, ele passa a ajudar os outros discípulos a se aproximarem de Deus. Então, o discipulador, né, aquele cristão mais maduro, ele vai passar os seus conhecimentos, ele vai ensinar aquilo que ele sabe para a pessoa que ainda tem um pouco menos de maturidade. Isso é, então, o discipulado, tá? Ele é um relacionamento, uma vivência. O discipulado é uma relação como se fosse de pais e filhos espirituais. A gente chama isso de cobertura espiritual. E isso é uma ordem que Jesus deu para todos nós. Não só para os pastores, não só para os apóstolos, bispos. Isso ele deixou para todos nós. Façam discípulos. Cada um de nós precisa falar de Jesus e fazer discípulos para Jesus. Né? E nós nos tornamos responsáveis por essas pessoas. Né? Nós precisamos ensiná-los a respeito da fé. Investir o nosso tempo em ensinando essas pessoas, em servi-los, em orar com e por eles, né? Sorrir com eles, chorar com eles, comer com eles. Né? É muito importante nessa relação do discipulado a vivência mesmo. Para quê? Para a gente ensinar coisas práticas. Né? O discipulado, ele não é só um momento que agora vamos formalmente falar sobre a Bíblia. O discipulado é você ensinar a pessoa a viver conforme a Bíblia. Então, como eu educo meu filho, como eu convivo com meu marido, todas essas coisas são coisas que nós vamos aprender em um discipulado. Por isso, nós precisamos investir tempo nos discípulos. Nós fazemos esses discípulos para Jesus e não para nós. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, no caso da célula, a gente lidera uma célula em casa, mas a galera da célula não são as minhas crias da célula. Se um dia alguém quiser mudar para outra célula, vai lá. Tá tudo bem, né? Vai ser melhor, você prefere, o horário é melhor, ou tem um convívio mais fácil com as outras pessoas, vai lá, que legal. O importante é a pessoa estar em um lugar onde a palavra vai ser falada, né? Então, a pessoa não é minha propriedade, não é meu discípulo, é de Jesus. É tudo por ele e para ele. No Antigo Testamento, o faraó, quando ele eleva José a príncipe do Egito, ele dá alguns presentes para ele. Ele dá um anel, uma capa e um colar. Isso está lá em Gênesis 41, 42. Tá. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José.
fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então, o faraó, a parte mais importante aqui, ele deu um anel, uma capa e um colar. No Novo Testamento, Jesus conta a parábola do filho pródigo. E quando esse filho pródigo ele retorna, ele também ganha 3 presentes: um anel, uma capa. Então, os 2 primeiros foram iguais. Porém, ao invés de ganhar um colar, ele ganha uma sandália. Tá, e daí? O que o anel simboliza? O que ele representa? O anel representa poder. Antigamente, o anel ele era como se fosse uma assinatura, né? Eles tinham aquele carimbo com o anel, colocava cera e carimbava. Então, reconhecia. Foi... Como que é quando a assinatura ela tem que ser reconhecida no cartório? Era como se fosse isso. Então, tem esse reconhecimento. O anel, então, ele simboliza o poder. A capa, ela é uma cobertura. Ou seja, ele pode fazer todas as coisas em meu nome. Ele tem essa minha cobertura. Mas e o colar e a sandália? O colar, dado pelo faraó, ele representa uma cadeia, uma coleira. Então, você tem um certo poder, você tem a minha cobertura, mas você está preso a mim, você é meu servo. Já as sandálias, elas são um sinal de liberdade. Antigamente, os escravos, eles não tinham sapato. Por quê? Para não fugir. Porque a pessoa não consegue andar muito longe se não tiver com os pés calçados, machuca, né? Então, essa sandália que o filho pródigo recebe ao voltar é a liberdade. Então, apesar de tudo que ele fez, ele ainda recebe a sandália e ele continua sendo livre. E João 15:15. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos dá o anel, ele nos dá a capa e ele também nos dá as sandálias. Por quê? Porque nós temos um outro nível de relacionamento com ele. Um nível de amizade. Né? Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. 9. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Então aqui, Jesus já enviando, né? Enviou 70 para quê? Ide e fazei discípulos. Então, Jesus, ele também, né, nos envia para fazer as coisas em nome dele. E ele nos reveste de poder. Aqui eles falam, né, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estão revestidos pelo poder de Deus. Em Marcos 3:14, fala também dos 12, que eles também foram enviados e também tinham autoridade para expulsar os demônios. Então, isso é exercer o nosso ministério, né, de fazer discípulos. E Jesus nos deixa livres. Somos livres para poder exercer. Nós temos sandálias. Tem até aquela música do Morada.
pôs um anel em meu dedo, né? Então, não é por acaso que tem esse anel, não é por acaso que tem essa sandália. Tem um significado. E aí ele continua a música. Aí, de quem que ele está falando? De Eliseu. Quando Elias foi chamar Eliseu, Elias foi ter o seu discípulo, Eliseu, Eliseu fala, então eu vou só ali dar tchau para os meus pais, e Eliseu queima as carroças, e então ele passa a seguir Elias. Por que queimar as carroças? Isso quer dizer que ele não ia voltar atrás, como foi pregado a semana passada, que Pedro voltou para a pesca, né? Eliseu já não teria mais para onde voltar. Ele queimou as carroças dele. Então, só aqui um parênteses para a gente entender o que a gente canta. Não quer dizer que a gente nunca mais vai falar com os nossos pais, não é isso. Tá? Mas ele foi para poder exercer o ministério dele, que no caso, ele ia ter que se mudar. E quais são as condições para alguém ser discipulado de Cristo? Nós precisamos ter um amor profundo por Deus. Então, primeira coisa, né? Nós precisamos amar a Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E Ele deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Assim, nós vamos conseguir exercer este mandamento de discipular alguém. Nós precisamos negar a nós mesmos. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É deixar de lado as minhas vontades, os desejos da carne, aquilo que eu quero. É a gente se despir na presença do Senhor para que Ele venha nos revestir como for conveniente a Ele, como Ele quiser. Não é a gente ficar colocando as nossas próprias condições, né? Igual o exemplo da semana passada, eu não vou para a igreja porque tem que dar dízimo, né? Tem que dar os 10%, então não quero ir. É isso, é a gente se negar, aceitar que não são as nossas regras, são as regras dele. Abrir mão dos nossos conhecimentos sobre a vida e nos submetermos aos conceitos dele. Tomar a nossa cruz. O que é a cruz? Não quer dizer que eu vou fazer uma cruz de madeira pesada e ficar carregando ela por aí, né? Não são doenças. Tomar a cruz não são pessoas ou os nossos problemas pessoais. Tomar a nossa cruz é a gente se colocar em um lugar de sacrifício, né? Sacrificar os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos carnais. Então, é morrer o meu eu para viver para Cristo, para que a vontade de Cristo seja feita. Eu saber que a minha carreira não é mais importante do que o que Deus tem para mim. Se Ele quiser que eu seja muito bem-sucedida na minha carreira, eu vou ser. Mas não é isso o mais importante, né? Então, tomar a sua cruz, a gente se sacrificar, entregar o que é mais precioso para a gente. E quais são as características de um verdadeiro discípulo? Né? Assim como do discipulador, o discípulo ele vai ter um profundo amor ao seu Senhor. Nós precisamos ensinar as pessoas a amarem Jesus. Lucas 10, 27. A isso ele respondeu, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro mandamento, amar ao Senhor. O discípulo, ele também vai ter o quê? Ele vai ter comunhão com os outros irmãos. Nós já temos falado bastante também sobre comunhão nesses outros dias, né? 1 João 1:3. 1 João 1:3.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós precisamos viver em comunhão, lembrando que nós somos um corpo. Um corpo não é formado só por um dedo, ou só por um nariz, ou só por uma orelha. O corpo é um conjunto de partes. O discípulo, ele precisa ter o caráter de Cristo, santo, puro, abnegado, submisso, voluntário. Nós precisamos refletir este caráter de Cristo. E se a gente quer ensinar alguém a ter o caráter de Cristo, primeiro nós precisamos ter o caráter de Cristo. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. Eu não posso, um exemplo bem prático, eu não posso querer que o Henrique não grite com alguém se eu grito com ele. Não existe isso, né? A gente tem que ser exemplo. O discípulo, ele tem que ser submisso ao seu Senhor. Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então, é fazer aquilo que Jesus nos pede. O discípulo, ele vai renunciar a tudo que possa ocupar o lugar de Cristo. Cristo, Jesus, Deus, Espírito Santo em primeiro lugar. E só depois todas as outras coisas. Né? Não podemos endeusar coisas e pessoas. Então, temos que renunciar, deixar de lado qualquer coisa que possa ocupar o lugar de Cristo. Um discípulo, ele também é um bom voluntário. Ele está sempre pronto para servir. Semana passada a gente estava falando de ofertas, né? Aí falamos também sobre ofertar o nosso serviço. Eu não posso ofertar, ajudar com dinheiro, mas eu posso fazer alguma coisa. Então, o discípulo, ele também está pronto para servir. Mutirão para limpar a igreja. A gente vem limpar a igreja. Né? Ou então, a gente foi no banheiro e viu que tem um papel que caiu no chão ao invés de cair no cesto de lixo. O que um discípulo, um servo vai fazer? Ele vai pegar aquele papelzinho e vai jogar no lixo. Ah, mas não tem ninguém vendo. Tá bom, que bom. A gente não está fazendo para mostrar para os outros, né? Eu vou levantar do meu lugar e eu vi que ficou um copinho na cadeira do lado, que o irmãozinho bebeu água e esqueceu de levar. Eu pego e levo até o lixo. São coisas simples. Eu não preciso estar em um grande ministério para poder servir. Eu não preciso estar no ministério de louvor, aparecendo aqui, cantando lindamente, com o microfone mais alto de todos, para servir. Né? Servir é muito mais simples do que isso. São as pequenas funções que a gente precisa fazer. Tem os ministérios, sim, é importante participarmos deles. Né? Servir na salinha com as crianças, ou levando as crianças para o banheiro também, que não sei se vocês já repararam, mas sempre tem uma tia que fica ali só para levar a galerinha para o banheiro. Isso é um serviço. Então, o discípulo, ele está disposto a servir. Ou servir na sua casa, receber, ser hospitaleiro. Né? Chamar o pastor para tomar um café. Vai servir, vai honrar o seu pastor. Isso é digno, isso é muito digno. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Eu sei que para os pastores é difícil falar isso, né? Porque você precisa me honrar. Às vezes pode soar meio esquisito, mas já que eu não sou pastora, eu posso falar. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Eles se sacrificam muito por nós. Eles sofrem por nós, eles choram conosco. E nós precisamos honrá-los também. Amém? Quando acontecer alguma coisa ruim com vocês forem pedir oração, não esquece de quando ficar bom, entrar em contato com eles também. Ou quando tiver uma boa notícia, pastor, consegui aquele emprego novo.
Pastor, eu... nananana. Compartilhem coisas boas também com os pastores. Não lembra deles só na hora do perrengue. Vamos honrá-los com o nosso serviço, com o nosso amor, com a nossa oração. Um discípulo, ele também tem que ser sincero, ter sinceridade nos lábios. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? Não difamar ninguém, não criar injúria, não fazer mal ao nosso próximo com a nossa língua. Então, nós precisamos amar o Senhor profundamente e ficarmos fascinados, maravilhados pelo ensino dele e nos deixar ser moldados por ele, sendo um discípulo dele, né? E vivendo a vida pelo nosso mestre. Né? Nós precisamos, sim, ser interessados, sabe? Buscar mais conhecimento de Jesus, saber realmente, né, das coisas. E como eu falei, o discipulado, ele envolve essa vivência prática também do dia a dia. Então, procurem pessoas que vocês julgam que tenham uma maturidade espiritual maior que vocês para estar perto, para poder aprender com eles também as coisas básicas, né, do dia a dia. Somos um corpo, ninguém sabe tudo. Né? Ninguém sabe tudo. Então, a gente sempre vai ter algo para aprender com o outro. A gente não pode se colocar também num lugar de arrogância, de prepotência, de, não, mas eu já sei. O que ele vai me ensinar? Não preciso disso. A gente precisa. É bom. Importante essa vivência. Ela faz parte do discipulado, ela faz parte do nosso caráter cristão. Então, procurem isso também. E ide e façam discípulos. Sempre vai ter alguém que a gente possa, mesmo que a gente ainda não esteja num super nível de conhecimento, tem alguém que a gente possa já ajudar, que a gente possa ensinar, que a gente possa trazer um pouquinho mais perto de Jesus. Precisamos ser intencionais, né? A gente não pode só ir viver na vida. Nós precisamos fazer as coisas com intencionalidade. As nossas amizades também precisam ser intencionais, né? Não estou falando de ser interesseiro, estou falando de ser intencional. Né? Estar rodeado de pessoas que vão nos fazer crescer em Cristo. Isso é importante. E um discípulo, uma coisa muito importante dele é que ele vai frutificar. Não tem como. Um discípulo, ele vai frutificar. E essa frutificação, ela é em almas também, mas o que é a frutificação? É viver de acordo com o caráter de Cristo, né? O fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a nossa vida precisa ser frutífera de acordo com o fruto do Espírito. Lembrando também que nas aulas passadas a gente falou que nós fomos enxertados na videira, que é Cristo. Ou seja, a seiva que corre em Cristo, corre em nós. Então, nós precisamos viver conforme isso, frutificando com mansidão, paz, alegria, bondade, fidelidade. Isso precisa estar inerente no nosso caráter. Se alguma coisa dessas a gente não tem alcançado, então que a gente seja intencional também
para mudar isso. Amém?